Olá, muito obrigado por você nos acompanhar em mais esse episódio aqui do podcast Facioli. Nos acompanhe lá nas redes sociais, estamos no LinkedIn, Facebook, Instagram. Também você pode nos acompanhar no nosso canal no YouTube. Acione lá o sininho para receber notificações sobre os nossos episódios aqui. E você pode nos assistir também no Spotify. Anotei aqui porque a cabeça já não segura mais informação. Estou recebendo aqui uma pessoa bastante especial para a gente, que nos conhecemos há pouco tempo, mas já temos uma relação de troca de ideia bastante grande. A Daniele Galina. A Daniele é psicóloga de formação e hoje está como gerente de RH do Grupo Passalacqua. Muito obrigado por ter aceito o meu convite para bater esse papo aqui com os nossos ouvintes. Eu que agradeço, Dimas. Um prazer estar aqui hoje. Bom. Daniela, eu sempre peço aqui para quem está aqui pela primeira vez para contar a sua história. Conte aí, por favor, a sua história profissional, de vida, que você quiser contar para a gente, quiser compartilhar conosco aqui. Tá joia. Bom, eu sou psicóloga de formação, como você comentou, mas eu comecei a minha carreira de uma forma diferente. Eu acabei começando a minha carreira na área de comunicação, que foi a oportunidade que eu tive numa empresa excelente, que eu falo que foi uma grande escola para mim, que é a The Dow Chemical Company, né? Dow Química, bem relevante aqui no Brasil e fora também. E eu entrei lá como comunicação, mas sempre com o chamado do RH aqui na minha cabeça, né? Em algum momento eu tentei, inclusive, fazer essa transição lá dentro, acabei não conseguindo, mas eu acho que pelo caminho do destino aí, eu acabei ficando nessa área que hoje me dá uma visão muito diferente da área de recursos humanos, porque como comunicação eu tive que sentar na cadeira do negócio para poder fazer comunicação, tanto interna quanto externa. Então, tinha uma parte de comunicação com os empregados, mas também tinha uma parte de comunicação com o mercado, clientes, entidades de classe. Então, era um trabalho bem completo. E eu tive que entender do negócio para poder comunicar. Então, eu sentei nessa cadeira de negócio e entendia da maturidade do mercado, de quais eram os clientes que a gente se relacionava. Isso me deu uma visão diferente. Então, quando eu fiz a minha transição para o RH, que foi na minha segunda oportunidade, que aí foi no Grupo São Martinho, eu já tinha um olhar muito diferente de negócio. Então, eu falo que eu fui privilegiada nesse sentido, de conseguir fazer esse olhar, né, de RH com o negócio, esse equilíbrio que eu acho que é tão importante e tão diferencial para quem senta numa cadeira como a que eu sento hoje, né? Então, minha segunda passagem foi na São Martinho, foi onde eu entrei no mundo do agro, né? Que eu acho que tem um espaço muito importante no Brasil pela representatividade, né, do negócio. E um espaço na minha carreira e na minha vida também, que eu acho que é um setor, assim, bem desafiador, mas é muito bom de aprender. Depois eu passei por mercado de consumo, passei por farmacêutica, enfim, eu tenho mais de 20 anos aí de experiência, mesclando cadeiras especialistas e generalistas. Então, a minha especialidade sempre foi a área de desenvolvimento, até por conta dessa minha raiz de comunicação. Eu acho que foi mais fácil fazer essa transição para a área de desenvolvimento. Comecei olhando muito a parte de engajamento, muito a parte de cultura, sucessão, liderança. Então, foi uma transição bem, bem tranquila, assim. Então, durante esses 20 anos, eu fui mesclando essas cadeiras de especialista e generalista para chegar onde eu estou hoje, né? Então, hoje eu tenho a responsabilidade por todos os subsistemas de recursos humanos na Passalacqua.
que é uma empresa centenária, né, que tem todo um legado aí que traz hoje, né, por ter conseguido uma empresa nacional, né, do comércio varejista, que é super desafiador, e está hoje com uma história super bonita e olhando para o futuro, né, que eu acho que isso que é mais interessante. Então, resumindo um pouco, essa é a minha vida. Sou natural de Valinhos, ali do lado de Campinas, mas trabalhei muitos anos em São Paulo, fiquei mais de 20 anos lá, e estou há um ano aqui em Ribeirão Preto. Então, eu já gostava muito da cidade, porque vinha muito para cá por conta da São Martinho, mas agora me tornei cidadã mesmo, e tem sido uma experiência ótima, assim, adoro a cidade. Que bacana. Ô Daniele, agora eu vi porque é que eu tenho te acompanhado lá na Passalacqua, né, no grupo Passalacqua, e aí eu não sabia, ou não me recordava dessa sua passagem pela área de comunicação, por isso que tem trabalhos tão bonitos lá que eu tô vendo o que você está fazendo lá, enfim, tá vendo que o pessoal também está gostando muito, né? Sim, sim. Daniele, quais são, assim, nesses 20 anos de trabalho, né? Primeiro, assim, o que mudou, né, de 20 anos para cá, né? E quais são os grandes desafios atuais e futuros, especificamente para os RHs, né? Não só para você e especificamente no Grupo Passalacqua. Olha, muita coisa mudou, né, em 20 anos. Acho que a curva de mudança nossa está cada vez mais curta, né? Se você pegar historicamente, né, os movimentos de tecnologia, isso tudo tem se acelerado cada vez mais. Então, mudou muita coisa de 20 anos para cá. As empresas começaram a entender, estão caminhando, né, para entender a importância de ter um RH cada vez mais estratégico. Então, sempre se falou nisso, mas acho que o movimento, de fato, de começar a colocar o RH na mesa para tomar decisões, porque se entende que o RH, de fato, tem um impacto no negócio, é recente, né? Então, acho que esse movimento já aconteceu, tanto é que você vê, muito mais comum você ver hoje as empresas olhando questões sobre cultura. Então, hoje a cultura está na agenda. Por que as pessoas estão preocupadas com a cultura, né? Então, esse é um sinal. Sucessão, olhar a liderança. Então, acho que são 3 pilares que mudaram muito aí ao longo desses últimos 20 anos, que mostram uma preocupação das empresas com essas mudanças. Falando um pouco de desafios, eu acho que aí vem um pouco da parte que as empresas ainda estão demorando para olhar, né? É que o mundo mudou numa velocidade muito rápida, né? E as empresas não acompanham esse mesmo movimento. Então, são organizações como, né, eu falo, centenárias, como a Passalacqua, por exemplo, que às vezes tem um tempo de resposta diferente, né? Então, principalmente empresas brasileiras, que são de origem familiares, então, às vezes, tem uma dificuldade de ter um tempo de resposta mais rápido. E a gente tem sofrido isso com a mudança das gerações, né? Com a rapidez com que as gerações querem resultados. Então, a gente está falando da minha geração, por exemplo, né, que se preocupava em trocar muito de emprego, em ficar pouco nas empresas, né? Então, ainda na minha geração, você vê gente que entrou e fez carreira dentro de uma empresa só. Hoje é quase impossível você encontrar uma pessoa que ficou numa empresa durante tanto tempo assim. A gente até estranha, né? Exatamente, né? Fala, bom, o que aconteceu aqui para a pessoa ficar tanto tempo, né? Por outro lado, a gente tem a dificuldade de atrair e reter hoje os talentos. Então, que coisas que a empresa precisa oferecer para poder segurar essas pessoas que têm coisas para agregar. Então, acho que nesse ponto o desafio é as empresas conseguirem evoluir na mesma rapidez com que o mundo e as pessoas têm evoluído, né? Então, hoje ainda é um desafio muito grande a questão do home office, né? Então, algumas práticas que são, né, mais disruptivas, assim, que as empresas têm um pouco mais de dificuldade de acompanhar.
E eu acho que como resultado disso, a gente encontra o que a gente tem encontrado, né? Então, se as pessoas que estão mais cansadas, então que têm problemas de saúde mental, então isso tudo tem um pouco, ao meu ver, com esse desajuste entre o quanto a nossa vida mudou como pessoas e o quanto ainda a empresa não mudou, né? Então, eu acho que um dos grandes desafios para a gente nos próximos anos vai ser isso, como atrair e reter as pessoas, né? E desenvolver. Uhum. Então, esse é um grande ponto para mim. Bacana. Ainda nessa área de comunicação, né, a gente vê hoje, né, assim como a gente aqui, essa questão das redes sociais, né, então tem muita informação, tem muito, enfim, muitos temas, muitos assuntos que são assuntos desde o cotidiano até, enfim, quando a gente fala de estratégia. Então todo mundo pode colocar o seu ponto de vista hoje nas redes sociais e isso acaba afetando a gente como um todo, né? E imagino que tenha afeta assim, ou de forma positiva ou de negativa, também os trabalhadores, os empregados das empresas, né? Hoje de manhã estava voltando para casa, saindo da academia e vi uma pessoa entrando no trabalho e ele andou o tempo, como o carro estava devagarinho assim, ele andou o tempo todo olhando para o celular e falou, não é possível que ele não vai tropeçar. E ele chegou na campainha para entrar no trabalho e estava apertando uma outra coisa que não tinha nada a ver com a campainha, né? Então, assim, você tem funções bastante operacionais lá e que talvez as pessoas também acabam enfim, ficando viciadas, né, nesse processo. E como é que é isso? De fato, eu tenho razão em relação a isso? Afeta de fato o trabalho, afeta a produtividade, por exemplo, ou afeta o humor, ou a saúde mental das Com pessoas? certeza afeta, né? Então, eu acho que tem duas vertentes que a gente tem que olhar aí nesse assunto quando a gente olha da perspectiva da empresa. Primeiro ponto o celular é uma variável que no passado a gente não tinha, que hoje a gente tem que lidar, né? E a gente fala de questões operacionais, então hoje a gente tem, né, no nosso negócio, a gente tem posições operacionais, tem operador de empilhadeira, tem motorista, e é uma preocupação, né? Com a segurança, inclusive. Mas a parte administrativa também, né? Com a distração, inclusive. Então, olhando do lado da produtividade, né? Ou do seguir procedimentos e instruções, é uma variável que hoje a gente tem que administrar, que antes a gente não tinha, e que aumenta a complexidade da liderança, inclusive, né? Então, qual que é o equilíbrio entre o quanto pode, o quanto não pode, o quanto eu tiro, o quanto eu não tiro, né? Então, acho que essa é uma discussão que a grande maioria das empresas tem. Por outro lado, também tem um outro aspecto que hoje as empresas têm que ocupar esse espaço, inclusive. Quando você falou de informação, de ter acesso, hoje as pessoas se comunicam pelas redes sociais. Então, nós como empresas, a gente também tem que ocupar esse espaço e se comunicar com os nossos colaboradores. Então, hoje as redes sociais têm essas duas vertentes aí para a gente olhar como empresa, né? O quanto impacta no dia a dia e na rotina do colaborador, mas também o quanto impacta no conhecimento e nas informações que o colaborador tem da própria empresa. Porque é muito comum a empresa se comunicar muito bem para fora e muito pouco para dentro, né? E aí o colaborador vai se alimentar de informação com que ele pega de fora, né? E não com que a informação que ele deveria ter de dentro. Então, esse é o que eu falo, assim, eu acho que o nosso desafio hoje é conseguir encontrar o equilíbrio das coisas, né? É um desafio mesmo. Em tudo, né? Em tudo. Em tudo, exatamente em tudo. O Daniel, você falou essa questão do alinhamento do negócio, né? Da estratégia, enfim, do desdobramento, né? Como é que isso acaba se dando, né? A gente vê muito discursos, né? Eu acho que muito mais discurso do que prática em RH. Fala, eu sou um RH estratégico. Sim. Ou as empresárias falam, eu preciso de um RH estratégico, mas
pouco práticas. Óbvio que tem empresas muito bem estruturadas em relação a isso, né? Eu acho que você citou a Down, por exemplo, mesmo o Grupo São Martin, talvez tenham uma experiência positiva para contar para a gente sobre essa questão de alinhamento estratégico. Mas assim, qual é o caminho de fato para um RH ser de fato estratégico e contributivo para o negócio? Falando da perspectiva do RH, o primeiro ponto é você entender o negócio. Então, você tem que entender a empresa em que você trabalha. Então, quando eu faço essa referência dessa experiência que eu tive em comunicação, né, que para mim foi muito boa, foi o que eu disse, assim, é entender quem são seus clientes, para quem você vende, quem são seus concorrentes, se a empresa está vendendo bem, se a empresa está vendendo mal, como que está esse resultado? Porque quando a gente vai fazer uma proposta, por exemplo, prática, de uma melhoria de um benefício, de alguma iniciativa, tem que estar conectado com a realidade do negócio. Então, cabe no orçamento qual que é o impacto? Está refletindo a realidade? Então, eu falo que o RH ele tem que descer na operação. Então, você tem que ir lá, entender a realidade para ver se a prática que você está propondo faz sentido ou não. Então, muitas vezes o RH se apega ao seu processo, né? E quer que o negócio se adapte ao seu processo. E, na verdade, tem que ser o contrário, né? Então, eu tenho um negócio e tenho um processo que tem que estar adaptado ao negócio. Então, o primeiro ponto é o RH tem que conhecer o negócio para poder, né, contribuir de fato, né? Poder pegar um problema e conseguir dar uma solução, porque esse é o RH estratégico, né? É você conseguir resolver os dilemas e os desafios da operação e trazer mais rentabilidade, trazer mais produtividade. No final das contas, esse é o papel do RH também, né? Do lado da empresa, né? E aí eu achei que interessante que você trouxe, muito se fala tanto a parte do RH quanto a parte da empresa, né? Então, assim, é muito comum as empresas quererem um RH estratégico, mas estarem pouco aberto para isso, né? Então, precisa olhar também o RH como um contribuidor e colocar nas mesas de discussão, porque muitas vezes, e isso acontece muito, já aconteceu muito na minha carreira, eu estou numa discussão de como estão os resultados, se a empresa está vendendo bem, se não está, o dólar subiu, o efeito no negócio, isso tudo. Naquele momento eu posso não contribuir muito, mas em algum momento as coisas vão convergir e isso vai refletir no meu trabalho, né? Na hora de fazer uma proposta, na hora de fazer um estudo de uma estrutura. Então, a empresa precisa estar aberta para isso também, para sentar o RH na mesa e ajudar ele a dar essa contribuição, porque no final é isso, o RH estratégico é aquele que consegue endereçar as principais questões do negócio. É isso. E quando, assim, nesse mesmo assunto, né, às vezes eu converso com os RHs, e os RHs falam assim, mas eu não tenho esse espaço aí, né, ninguém me dá esse espaço, né, e eu falo assim, olha, mas eu acho que você tem que ser insistente, eu também não estou em todos os clientes, mas eu quero estar nos clientes, né, então eu acabo tentando achar qual é o caminho para estar, nem vou conseguir tudo, né, não é isso, mas eu entendo que você precisa ter uma estratégia, um plano de ação para poder ser ouvido, né, para poder ter mais espaço, né. Qual que é o caminho, na sua opinião? Como é que você consegue ser mais ouvida nas organizações, em si, e discutir de uma maneira que te deem esse espaço para o RH ser ouvido? O espaço, de fato, ele não é dado, né? É. Ele é conquistado. Então, esse é o primeiro ponto. Existem empresas que são muito mais maduras nos processos de RH, que você acaba tendo naturalmente, a cadeira já está lá dentro da discussão. Então, porque são mais maduras, têm processos mais bem estruturados, mas a grande maioria não é assim. A grande maioria você tem que conquistar esse espaço. Como é que eu entendo que é possível conquistar esse espaço?
mostrando consistência e alinhamento com o negócio. E você vai mostrar essa consistência e esse alinhamento com o negócio nas pequenas coisas que vão te atribuir. Então, mostrando serviço. É pegando pequenas coisas e entregando resultados consistentes e alinhados com o negócio. Porque, naturalmente, o negócio vai perceber que você tem valor para agregar. E aí, o espaço vai se construindo em função disso. Então, eu pego uma coisa, né, às vezes pequena, às vezes super operacional, né? Então, existe um pouco a ilusão de você um RH estratégico, eu só vou estar aqui nas grandes discussões, tomando grandes decisões, e não é isso, né? O RH estratégico é aquele que consegue pegar as mínimas coisas e endereçar valor, porque às vezes a empresa nem está nesse nível de grandes discussões, de grandes decisões. Então, pegar pequenas atividades, às vezes operacionais, inclusive, e você agregar um valor, e o negócio conseguir reconhecer isso. E a partir daí você vai conseguindo um espaço para ir ampliando a sua atuação, né? A um ponto de que, quando tiver algum desafio, eles vão chamar o RH porque sabem que o RH pode contribuir com alguma coisa interessante, né? Normalmente é assim que eu faço. Tem dado certo. É um bom caminho, né? É um bom caminho. Falar, você tem voz se você falar, né? Que senão você não tem, exatamente, né? Exato. E óbvio que depois as grandes discussões acabam te chamando também para a mesa. Às vezes você nem está na mesa, fala, não, isso aí a gente precisa chamar o RH para conversar com a gente, porque ele vai ser impactado ou ele tem uma contribuição que a gente não consegue olhar ou enxergar daqui, né? Daniela, você citou também liderança, desenvolvimento de lideranças, né? E a gente entende que, né, pelo menos as empresas têm demandado muito isso com a gente, né? E às vezes, assim, mesmo grandes programas de desenvolvimento de liderança não conseguem resolver a questão de como o líder pode ser mais contributivo, né? Essa semana eu estava discutindo a questão de turnover, né? Que turnover está alto, né? O do Brasil está na casa, está acima dos 50%, né? 52% no último ano. E é óbvio que isso afeta todas as organizações. E aí, discutindo isso com os RHs, mas eu não demito, quem demite é meu líder, né? Em parte, enfim, isso faz sentido, né? Mas qual que é a estratégia para desenvolver de fato as lideranças? É que o líder assuma esse papel de RH, que é algo que a gente acaba discutindo muito. O RH da empresa sou eu como apoio, mas é você no dia a dia com o seu time, né? Como é que se desenvolve liderança de maneira eficiente? Olha, que pergunta. Do milhão? Pergunta de $1 milhão. Eu acho que essa é uma grande questão. Eu acho que mesmo as empresas que são super estruturadas e maduras, elas sempre têm uma questão com liderança. Porque a gente tem um paradigma aí quando a gente fala de liderança e da essência do RH, né? Que é resultado versus desenvolvimento, né? Então, acho que esse é o grande paradigma do líder. Como é que eu consigo desenvolver se eu preciso entregar resultado? Então, eles não conseguem, ter uma dificuldade de ver as duas coisas conectadas. Porque é difícil mesmo, né? Se você tem uma pessoa da sua equipe que não está indo bem, e que ou que é, né, muito júnior, e você precisa desenvolver para chegar no ápice aí de uma produtividade, de uma performance, como é que você faz isso se você tem a pressão do resultado para entregar? Se normalmente você está com uma estrutura enxuta, que a vida é como ela é, né? Então, assim, você tem estrutura enxuta, você tem resultado para entregar, e você tem que pegar na mão do seu colaborador aqui e investir tempo seu para poder conduzir ele num processo ou de melhoria ou de desenvolvimento para poder chegar onde você precisa para entregar esse resultado. E eu falo, tem a estrada curta e tem a estrada longa, né? A estrada curta é mais rápido, né? Mas ela não chega tão longe. A estrada longa, por mais que às vezes pareça que você está demorando mais, né? Ela vai mais longe. Então, é o que eu sempre falo. Primeiro a equipe.
primeiro você olha a equipe. Então, você pega essa pessoa e olha o desenvolvimento. O que pode melhorar, como você pode desafiar, se não está indo bem, se tem condições, se não tem condições. Pode chegar um desligamento? Pode, né? Porque é isso, a empresa precisa de resultado. Mas tem que ter esse olhar de desenvolvimento, porque é isso que vai dar tranquilidade para entregar o resultado. O que acontece muito hoje é com as lideranças e com as empresas, porque a gente, como empresa, pressiona mesmo para a entrega de resultado. O que acontece é a gente está tão focado na entrega de resultado que esquece, né, da outra parte, que é o desenvolvimento das pessoas. Porque uma equipe sólida, consistente, vai entregar bom resultado, né? E se você tiver 95% da sua equipe ok, você consegue sustentar. Você vai ter um ou outro que vai, né? Um ajuste aqui, um outro ali, mas a grande parte do tempo vai ter uma consistência. Então, acho que o grande desafio é esse, assim, a gente como desenvolvedores de liderança, conseguir fazer a liderança entender isso, né? Que esse tempo é investido. Quando ele pega a mão de alguém e diz para a pessoa o que precisa melhorar, o que está dando certo, o que não está, como melhorar, né? Porque essa também é uma dificuldade. Às vezes eu sei o que precisa, mas tenho dificuldade de mostrar o como, né? Então, acho que esse é o grande caminho. Entendi. Em relação à liderança também, concordo com você. Acho que as pessoas precisam entender que se elas fazem no lugar do subordinado, né, elas estão trabalhando e gastando 2 vezes mais, né? Você está trabalhando para o seu subordinado, né? Você precisa fazer ele trabalhar e ele trabalhar faz parte do processo de aprendizado, sem dúvida nenhuma, né? Ou de sucessão também. Exato. Senão você também, eu não vou ser promovido nunca porque você está, enfim, preso a uma situação que ninguém pode te substituir, né? Exato. Mas, assim, uma dificuldade que a gente acaba encontrando muito, né, dentro das organizações em relação à liderança, além dessa questão toda de desenvolvimento, enfim, de sucessão, é feedback, né? Às vezes ele tem uma dificuldade muito grande em apontar, inclusive para desenvolvimento, né? Foi o que você precisa melhorar, no que você não está indo bem, né? E às vezes a gente encontra empresas que têm muito atrito, né? As pessoas acabam, enfim, brigando, né? Entre aspas, no trabalho, enfim, enfim, o subordinado fala assim, eu só levo pito aqui, né? Ninguém me elogia. E às vezes é essa relação mesmo, né? Uma relação de cobrança muito forte, acho que buscando resultado. Eu tô te cobrando porque eu preciso de resultado. Os caras lá em cima estão me cobrando resultado, meu chefe cobra o tempo inteiro, né? E às vezes talvez seja o mesmo input que ele recebe, né? Como é que as empresas devem trabalhar essa questão de desenvolvimento do feedback, de troca de fato para ter crescimento, olhando especificamente para as lideranças? Acho que essa questão do feedback, ele é muito cultural, né? Então, assim, brasileiro, latino, né, de uma forma geral, tem muita dificuldade de ser direto, né? E de uma forma geral, a gente pensa na pessoa e não no profissional. Por isso a gente tem tanta dificuldade. Como é que eu vou dizer isso, né? Pro fulano, exato. Né? Então, mas você não está dizendo sobre a pessoa, você está dizendo sobre o trabalho da pessoa, né? Então, acho que primeiro ponto é treinamento e muita prática, né? Então, no começo é difícil, conversas difíceis são difíceis. Então, eu sempre falo, assim, anota. Então, qual é o principal objetivo que eu preciso ter nessa conversa? Porque, às vezes, a gente fica escolhendo palavra e sai do feedback sem a pessoa entender o que você queria dizer. Então, às vezes, anota, faz um roteirinho do que precisa falar, do que precisa entregar. Dá espaço para outra pessoa falar também, porque sempre tem isso, né? Eu, na verdade, sempre começo perguntando, né? Como tá para você? O que você tá achando? Porque eu também já tenho uma ideia do quão descolada da realidade a pessoa está. E outra coisa, a gente não pode ignorar que pode ter alguma razão atrás de uma baixa performance, então olha, eu não entendi o procedimento,
eu não fui treinado, eu não estou com as ferramentas certas, eu estou com um problema pessoal, tem uma questão na equipe que está me influenciando. Pode ser fatores externos, não só internos, mas externos. E aí você, como líder, tem que agir nisso, né? Então, o primeiro ponto, perguntar. Sempre perguntar é uma boa dica. E treinar, né? E fazer treinamentos, obter conhecimento sobre feedback é sempre importante. E treinar. Eu acho que esse é o segredo. Uhum. Bacana. A gente fala, tem muita conversa sobre soft skills, né? Uhum. E aí a gente fala, você é contratado pela sua competência técnica e demitido pelo seu comportamento, né? Como é que é isso? O que é soft skills e o que as empresas de fato precisam fazer para desenvolver as competências comportamentais, né? Que tem muita relação com o líder subordinado, enfim, feedback, né? Sim, sim. Eu sempre tive uma birra com essa história do soft skills. Aham. Porque na minha cabeça dá a impressão que a gente minimiza um pouco. São soft skills, É. né? Então, assim, o que vale são os hard skills, né? Uhum. E, na verdade, é absolutamente o contrário, né? Falo que os soft skills separam os homens dos meninos, Boa essa. né? É boa. Porque o técnico... Então, vamos colocar uma situação aqui hipotética, né? Você tem duas pessoas que têm o mesmo conhecimento técnico. Então, a base é a mesma, tá? O que vai diferenciar elas? Então, o que fazer, elas sabem. A grande questão vai ser como fazer. O que fazer, o hard skills vai te dar. Então, você é um técnico de informática, né? Você cuida de desenvolvimento de software, você vai saber o que fazer. Então, você tem a técnica. Uhum. Agora, como fazer é o soft skill que vai te dar. Se você é uma pessoa engajadora, se você traz as outras pessoas junto, se você discute o assunto antes, se você compartilha, se você busca ideias. Então, o soft skill é como você faz as coisas, né? E a gente está falando de questões intangíveis, né? Então, estamos falando de comunicação, de inovação, da própria liderança. Então, buscando aí na raiz, né, dos conhecimentos de RH, o famoso chá, né? Então, assim, a habilidade e a atitude que você tem para colocar o negócio em funcionamento é que dita a regra, né? Então, é isso que faz você um conjunto interessante. Não é só o técnico, mas é o soft, né? E a boa notícia é que o soft dá para desenvolver, né? Então, você como líder tem que se preocupar em desenvolver esses soft skills, porque isso vai te levar mais longe, e desenvolver nas equipes, né? Então, olhar esses pontos de como entregar é muito importante. É o que eu falo que é o que separa, né, quem vai longe e quem não vai. E é o comportamento que você espera também, né? Se você quer que o seu time seja um time mais dedicado, por exemplo, né? Você precisa ser. Exato. Porque senão ele não vai ser, né? Exatamente. E a gente fala, mas dedicado é competência técnica. De jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. É o quanto você tá fazendo aquilo que você sabe fazer, né? O quanto você está se dedicando àquilo, né? O quanto você tem de motivação para fazer aquilo, né? Exatamente. Daniele, e assim, como é que você também falou de cultura, né? Sim. Olhando para essa questão de cultura, né? Você está numa empresa centenária, eu imagino que tem uma cultura absolutamente, enfim, impregnada, né? Sim, Não estou sim. falando nem se é Das boa, nem se é paredes. ruim, nas paredes, enfim, tá no que a gente respira da organização. E aí a gente vem sendo afetado, por exemplo, por uma geração tecnológica ou por uma mudança tecnológica muito forte, né? Você falou de inovação agora há pouco, né? Então, uma empresa centenária, muito provavelmente ela inovou. Não dá para você ficar Sim, certo. como você era 100 anos atrás, né?
Aliás, você nem sabia que você era daquele jeito, né? Há 100 Exato. anos atrás. Outro dia eu estava vendo um pedacinho de uma série lá sobre Guinness, né? A cerveja Guinness, né? Falando "Mas é um mundo que eu nem sabia que existia, né? E, obviamente, pela história você sabia, mas eu fiquei imaginando cultura dentro de uma organização daquela natureza, né? Como é que é isso, né? Como é que você mapeia a cultura? Como é que você consegue, você que chegou há quanto tempo está lá? Um ano. Um ano, né? E você já, enfim, cheirou, olhou, eu vi como é que é. E será que ela está adequada aos resultados, né? Você está falando de estratégia, né? Como é que é isso, né? Como é que é, o que é cultura e como é que a gente trabalha ela, direcionando ela para a estratégia da organização? Tá. Não, cultura, assim, é um tema fascinante, né? Eu falo que é a essência da organização, né? Então, como é que você fala de uma coisa que não tem vida, Uhum, mas que tem vida, né? Então, a cultura é isso, é a forma como a empresa se organizou para funcionar, né? Então, muito eh, enraizado aí, né, no passado, então em como ela se estruturou, em como ela se estabeleceu, na forma como ela toma decisão, na forma como os fluxos e processos estão estruturados. Então, é a essência da empresa, né? É a personalidade da empresa, uhum, eu costumo dizer. E você mapeia essa cultura muito em função dos valores que a empresa tem, né? Então, o que está por trás das decisões, no que eu acredito como empresa, né? Então, o primeiro ponto é esse, é você identificar esses valores, são as coisas que já estão aqui, é o que eu sou, o que eu acredito como empresa, que é o que motiva eu tomar as decisões da forma como eu tomo, né? Se eu planejo mais, se eu planejo menos, né? Se eu tomo decisões no impulso, se eu sou mais colaborativa, se eu sou mais competitiva. Então, isso tudo são valores que estão por trás da essência da empresa. E aí a gente olha a estratégia, né? Então, o que eu quero ser, né? Como empresa. Então, isso é o que eu sou. Mas o que eu quero ser? Eu quero ser uma empresa inovadora. Eu quero ser uma empresa ágil, para poder chegar rápido nas oportunidades. Aí eu tenho que olhar o que eu tenho aqui, uhum, porque muita coisa do que eu tenho aqui pode estar refletido lá na estratégia, mas pode ser que não. uhum, Então, eu já vivenciei casos em que a empresa queria e precisava ser muito inovadora e ágil. uhum. Por outro lado, era uma empresa extremamente hierarquizada e burocrática. Como é que você concilia essas duas coisas? Elas não se conversam. Eu não consigo ser inovador se eu sou burocrático e se eu tenho uma estrutura super hierárquica. Então, eu tenho que me ajustar. E aí, desses valores, eu vou identificar o que eu quero manter e o que eu quero reforçar e vou projetar o que eu preciso desenvolver. É quase um PDI da empresa, É, digamos assim. uhum, E aí eu vou buscar os comportamentos que eu preciso desenvolver. Então, se inovação é um valor importante para mim, eu coloco ele aqui e vou buscar desenvolver os comportamentos. E aí vou contratar gente alinhada, com que tenha mais inovação no sangue, na forma de trabalhar. Eu vou avaliar as pessoas e reconhecer e recompensar pela sua inovação. Então, aí tem um plano de ação mesmo entre o que eu sou hoje e o que eu quero chegar amanhã. uhum, Mas a cultura, e aí até fazendo a conexão com a questão dos soft skills, a cultura é isso, são os comportamentos esperados. Então, quem está aqui nessa organização é esperado que tenha esses comportamentos. Então, não dá para eu ter uma empresa muito colaborativa e trazer perfis competitivos, porque não conecta. Aí a gente fala do tal do fit cultural, né? uhum. Então, assim, como é que você encaixa uma pessoa extremamente competitiva num ambiente colaborativo? Não encaixa, né? E o contrário também. Numa empresa super competitiva, o colaborativo vai sofrer demais. Então, nessa, você vai reforçando as questões de cultura
que são importantes para você e que você não abre mão, mas também vai desenvolvendo o que está conectado com a estratégia, que não necessariamente é o presente ainda, é algo que a gente está buscando lá no futuro. E acho que isso muito acontece na Passalacqua, né? Coisas que a gente trouxe do passado, que são inegociáveis, que é a forma como a empresa cresceu, chegou até aqui, mas ela está olhando para o futuro. Então, o que eu preciso ser para conseguir se desenvolver? Então, nisso a cultura é fundamental, porque é a base que faz a coisa acontecer. A cultura é que bota a estratégia em ação, né? É isso que eu falo. Bacana. Obviamente, sendo uma empresa centenária, você deve ter gente lá que está há muito tempo, né? Sim, sim. E aí a gente também passa por processos de mudança. Então, a empresa, obviamente, evoluiu e as organizações precisam mudar muito mais, não porque necessariamente elas querem, mas muito porque o cliente exige, né? Sim, o mundo, é o que eu falo, o mundo empurra para a mudança, né? Exatamente. E é muito difícil trabalhar num processo de mudança, de maneira geral. Não estou dizendo que as pessoas estão há muito tempo, não são aderentes, né? Às vezes elas são mais do que as novas, né? Sim, Não, eu quero, estava esperando isso aí faz um tempão, ainda bem que você chegou para mudar isso. Exato. Como é que é trabalhar essa questão da mudança dentro das organizações, né? Obviamente que ela é derivada do que você está falando de cultura, né? Se eu quero fazer esse processo, eu preciso fazer um processo Sem dúvida. de mudança, né? Como é que se trabalha isso dentro das organizações e no que você acredita que dê certo, que é a receita mais adequada? A gestão de mudança, ela é muito complexa, porque assim, quando a gente fala de ser humano e mudança, né? Então, naturalmente tem uma resistência, porque você está tirando a pessoa de uma zona de conforto dela, minimamente ela já sabe com que ela está lidando, né? Então, tem 2 pontos que eu acredito que são muito importantes, né? O primeiro é a comunicação. E aí eu falo que é outro ponto que me traz aí um diferencial, porque eu tenho essa raiz lá em comunicação. Um processo de mudança, ele tem que ter muita comunicação, né? A comunicação, ela dá conforto. Olha, vai acontecer isso, nós vamos mudar isso por conta disso. Então, esse passo a passo do que está acontecendo é muito importante para as pessoas se sentirem seguras e engajadas, né? E saber tirar minimamente esse desconforto, né? Então, primeiro ponto, liderança. Segundo ponto é mostrar um pouco o que vem no final, né? Então, nenhuma mudança acontece por mudar. A gente não muda por mudar. A gente muda porque a gente está visando alguma coisa lá na frente, né? O que é isso que a gente está vendo? Qual que é o ganho que vai ter? Eu como colaborador ou a empresa no final das contas? É o cliente? É o mundo mudou, por isso que a gente está mudando? O Pix, veja o Pix, por exemplo, né? Então, tem que entregar um pouco desse resultado final para as pessoas confiarem um pouco mais no processo. E o terceiro ponto é a liderança. Então, assim, nenhuma mudança acontece se a liderança não estiver engajada. Então, comunicação, né? Essa visão um pouco do futuro e liderança. Né? As vantagens, né? Como é que vai ser isso daqui a Exatamente. pouco? Às vezes as pessoas do mundo que têm medo, né? Exato. Eu vou ser prejudicado nesse processo. Exato. Não tem essa clareza, né? Eu acho que a clareza é muito importante. Não. Eu concordo com você. Daniele, e assim, como é que a gente... Você falou também, né? O grande desafio das empresas é atrair e reter. E a gente tem turnovers altíssimos aí, né? Não sei se isso acontece na Passalacqua também. Provavelmente em algumas áreas deve existir, sim, né? sim. Como é que a gente atrai e retém bem? Outra pergunta para $1 milhão. A gente só faz essas aqui. É um desafio, porque hoje acho que cada vez mais as pessoas estão mais exigentes, né? Então, acho que esse é por conta disso que a gente tem hoje um turnover tão alto. O que eu costumo dizer vou contar uma historinha, um paralelo aí para eu poder chegar onde eu quero chegar. Eu trabalhei em empresas muito diferentes, muito. Então, eu trabalhei em empresa americana, que era super estruturada, eu trabalhei em empresa familiar, eu trabalhei em empresa de bens de consumo, que tem outra velocidade, enfim. E aí, uma vez, uma headhunter perguntou assim para mim, mas
como é que você se adaptou tanto em culturas tão diferentes, né? E aí eu fiz essa reflexão, falei, como é que eu me adaptei de fato, porque de fato eram muito diferentes. E aí eu achei a resposta, né? Porque todas elas me davam duas coisas, né? Então, autonomia para conseguir trabalhar, Uhum. né? E condições para eu buscar as respostas, porque eu adoro, Tá. assim, ó, me dá um desafio, mas me dá autonomia e me deixa procurar a resposta. Uhum. Então, eu acho que o nosso grande desafio é conseguir encontrar pessoas que estejam alinhadas com o que a empresa oferece. Essa vai ser a receita. E aí passa muito pela questão cultural, inclusive. Às vezes a gente, né, acha que precisa de um perfil e não necessariamente aquele é o perfil que a gente precisa, né? Tá. Então é o que eu falei. Então, às vezes a empresa quer trazer alguém super competitivo porque acha que vai agregar, e na verdade não é aquilo que vai fazer a diferença para ela, né? Então, atrair pessoas alinhadas com o que você tem para oferecer já é meio caminho andado. Então, esse para mim é o primeiro ponto. E o segundo ponto é trabalhar ações e práticas de retenção, né? E aí vai desde questões de reconhecimento e recompensa, mas olhando muito em desenvolvimento. Acho que quando a pessoa entra e ela tem uma aderência cultural e ela encontra aqui valores que ela reconhece, que ela valoriza, e você dá uma esteira de crescimento para ela, então, olha, aqui você vai ser reconhecido, recompensado, inclusive financeiramente, né, com justiça, aquilo tudo, e vai ter crescimento. Então, poxa, é um casamento que tem tudo aí para dar certo. Mas o nosso grande desafio é esse, é conseguir fazer essa junção acontecer e oferecer coisas que sejam interessantes para as pessoas ficarem, né? Então, é uma pergunta difícil e é um desafio que a gente, né, passa todos os dias aí. Sem dúvida. De fazer outra mais difícil. Não, mais difícil não, mas tão difícil quanto. Ah, para de fazer eu sofrer, né? Meu Deus. Não, mas é tudo que você já sabe, né? Alguém que queira trabalhar em RH, falar, eu escutei a Daniele lá, gostei enfim, do caminho que ela traçou, né? O que ele precisa fazer? No que ele precisa, o que ele precisa aprender? No que ele precisa se especializar? Se eu quero trabalhar na área ou se eu já estou na área de RH, né? Qual que é o caminho para eu enfim, ser um bem-sucedido profissional dessa área? Tá. Eu acho que a questão técnica é importante, então, se você não está na área hoje e quer entrar na área de RH, então a técnica é importante. Então, seja conhecimento em departamento pessoal, seja conhecimento em recrutamento e seleção, em treinamento e desenvolvimento. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é olhar a questão dos soft skills e tentar se desenvolver para estar preparado quando a oportunidade chegar. Eu acho que para trabalhar em RH tem algumas coisas que são importantes. A primeira delas é gostar de se relacionar e estar em contato com as pessoas. Então, esse é o nosso trabalho o tempo todo, né? E aí eu estou falando tanto do colaborador quanto do gestor. Então, dependendo da posição que você vai trabalhar, você vai estar muito exposta. Então, tem que ter essa vontade, se sentir confortável de se relacionar com as pessoas, porque a gente faz isso o tempo todo. Segundo ponto, ser uma pessoa curiosa, né? Buscar conhecimento, buscar soluções, porque o nosso trabalho é esse o tempo todo, né? Então, a gente lida com os desafios do negócio, como eu falei. Então, toda hora é um desafio que a gente precisa endereçar. Então, você conhecer bem do negócio, ser uma pessoa curiosa e saber se relacionar já te coloca aí no caminho certo. Que bom. O Daniele, e olhando assim para essas relações, né? Você, enfim, se reporta ao CEO, né? Uhum. Da empresa, então é um RH que, por hierarquia, já deve ser estratégico, né?
Mas também você entrou numa empresa que não tinha essa cultura de ter um RH com esse porte todo, enfim, com essa participação, né? E você, obviamente, é uma figura que acaba transitando bem, né? Mas que estratégia você precisou adotar para você ser ouvida, né? Que a gente começou a falar aquilo lá atrás, acho que você já deu algumas dicas aí, sim. né? Ser ouvida, ser mais que isso, talvez respeitada, né? Nas suas opiniões. E tirar um pouco também, às vezes os RH são muito mal vistos, né? Não sei se essa é a melhor palavra para a gente usar dentro das organizações, né? Ele acaba falando, RH só traz problema aqui para mim, né? Eu já ouvi de algumas empresas falar, vem a minha insistente social aí, né? Então, como é que é? Qual que é a sua estratégia para atuar bem e acabar, enfim, trazendo esse papel, que é o papel que a empresa precisa, na verdade. Às vezes ela te contrata com certo medo, assim, fala, vou contratar, mas eu tenho medo da Daniela. Não, obviamente de você, mas do RH que vai promover esse monte de mudança, né? Eu tenho 2 estratégias. Primeiro, eu ouço muito. Então, quando eu entro numa empresa, eu ouço muito, para poder entender as dificuldades das pessoas, né? Então, eu falo muito com o gestor, eu entendo, né, onde está pegando no calo dele. Então, eu ouço muito. Antes de ditar qualquer regra, eu ouço, né? Esse é o primeiro ponto. Eu me coloco muito disponível e eu tento estabelecer relações de muita qualidade, de muita transparência. Porque para mim é uma parceria mesmo. Então, assim, eu não sou um RH ditador de regra. E aí o negócio sabe que se eu consigo achar uma solução, eu acho. Mas se eu disser não, é porque é não. Eu não falo não pelo não. Porque a gente está numa parceria. O negócio tem um resultado, tem um desafio. Eu também tenho. Então, a primeira coisa foi, né, usando o Passalacqua como referência, muito ouvir as pessoas, estar aberto para o que elas tinham para me dizer e respeitar um pouco o legado, né? Porque assim, às vezes você entra numa empresa nova, e passei por isso muitas vezes na vida, aí você fala, nossa, mas por que nunca fizeram isso até hoje? E parece tão simplista, né? Essa análise, não fizeram porque não quiseram, né? E muitas vezes tem uma resposta do porquê não fizeram até hoje. Então, respeitar um pouco esse legado e a maturidade da empresa é muito importante também. Então, não adianta eu sair com o meu, né, guias e práticas de RH embaixo do braço e querer implementar um monte de coisa que não vai caber na maturidade da empresa. Então, respeitar isso também é muito importante para você conseguir conquistar espaço. Porque aí você vai mostrando o caminho da evolução. E a evolução é conjunta, né? Ela não vem de uma área para outra. Ela é conjunta, ela é construída. Então, é muito o que eu acredito, assim, de que é uma construção. Bacana. Daniela, estamos chegando ao fim aqui do nosso episódio. Ele é muito rápido mesmo, mas vamos conversar mais vezes. Tem muito tema aqui para gente conversar. Bom. Espero que você tenha gostado. Foi ótimo. Eu queria que você deixasse para os ouvintes onde te encontrar. Suas redes sociais, onde você... Não precisa deixar CPF e RG, não, só... Bom, vocês me acham principalmente no LinkedIn, Daniele Galina. Então, me seguem lá, que eu gosto muito. Posto com alguma frequência. Enfim, meus pensamentos, minhas histórias aí. E também no Instagram, de Galina Desenvolvimento. Bacana. Tá bom? Muito obrigado, Daniela. Prazer, Dimas. Prazer é meu. Obrigado a você que nos acompanhou nesse episódio. Espero que você tenha gostado. Deixe lá seu gostei, não gostei, seus comentários. E até a próxima. Muito obrigado.